Essa é a placa de alarme de porta aberta da Furitech. Aqui embaixo nós temos as entradas e aqui na lateral nós temos as saídas, tá? A entrada da esquerda para a direita, a gente tem a entrada do sensor de intertravamento. Esse é o sensor que está no outro portão, no qual, se ele estiver aberto, vai intertravar essa placa e ela não vai funcionar. Os dois próximos são a alimentação 12 volts DC, o da esquerda é o positivo, o da direita é o negativo. Os dois próximos bornes são a entrada de sensor de porta de alarme de porta aberta, ou seja, o sensor da própria porta onde a placa está instalada. E esse é o sensor da outra porta, o que vai intertravar, e esse é o sensor da outra porta, da mesma porta, onde ela vai gerar o alarme de porta aberta. E aqui nós temos a entrada de botoeira, esse é o bot, onde vem o acionador. Se for um botão, o botão vem direto aqui. Se for uma placa controladora, o relé da placa, o relé da biometria, vai passar por aqui, tá? Esse sensor aqui, essa entrada de inibição do intertravamento, quando tiver duas portas controladas, cada uma por uma placa de alarme de porta aberta da Furitech, o que vai entrar aqui é a saída de inibição da outra placa, tá? E aqui nas saídas, de cima para baixo, nós temos aqui um contato normalmente fechado da zona de arrombamento. Ou seja, se for aberto o sensor de alarme de porta daqui desses bornes, sem que haja um acionamento, ele vai abrir esse contato indicando arrombamento. Isso aqui vai ligado numa central de alarme e dispara a zona da central de alarme de arrombamento. Os dois próximos bornes são alarme de porta aberta. Isso aqui é o esquecimento do alarme de porta aberta. Se o morador passar e esquecer a porta aberta, ou seja, houve um acionamento aqui na entrada do bot, abriu o portão aqui indicado pelo sensor, e aí ele foi embora e não fechou a porta, após 1 minuto e meio, esse contato abre indicando esquecimento de porta aberta. Os dois próximos contatos, eles são a saída de inibição. Isso que eu falei que vai ligado aqui na outra placa, ou seja, você vai pegar a saída de inibição da outra placa e vai ligar na entrada de inibição dessa placa. E vice-versa, você vai pegar a saída de inibição dessa placa e ligar na entrada de inibição da outra placa. Caso não tenha duas placas, você vai pegar o sensor da outra porta e ligar direto aqui, tá? Os dois próximos são o contato de fechadura, contato NA da fechadura. Sempre que for acionada a fechadura, ele vai fechar esse contato aqui. E os dois últimos bornes aqui de baixo, eles são uma saída auxiliar de 12 volts. Ou seja, sempre que o sensor da porta estiver acionado, vai sair 12 volts aqui. Então você pode ligar um LED, um buzzer, alguma coisa indicando que a porta abriu e que ela está aberta, tá? Aqui nós temos os jumpers, tá? O jumper de baixo, ele é um jumper que indica um intertravamento, tá? Se esse jumper estiver aberto, o intertravamento está ligado. Aí você pode interligar as duas placas através da entrada e saída de inibição, ou ligar o sensor da outra porta na entrada de inibição, que o intertravamento vai funcionar. Agora, se o jumper estiver fechado, significa que o intertravamento está desligado. Então, independente da porta aberta, ela sempre vai abrir, tá? Esse jumper de cima, ele é para portões automáticos. Quando ele está habilitado, a função portão automático funciona. E o que é essa função? Sempre que alguém esquecer o portão aberto, quando ele gerar o alarme de porta aberta, que ele vai acionar ele vai abrir esse contato aqui para acionar na zona da central de alarme, ele também vai dar um pulso no contato da fechadura, mandando o comando para o portão fechar. Então esse aqui é o jump de portão automático, porque isso só funciona em portões automáticos. Em portão com fechaduras comuns, fechadura eletromagnética, fechadura aquela do tipo HDL, ele vai mandar um pulso para abrir novamente o portão. No caso do portão automático, ele vai mandar um pulso para a placa do portão, pedindo para a placa do portão fechar o portão. Se ele estiver aberto, essa função está desativada, ou seja,
Quando disparar o alarme de porta aberta, ela não vai mandar o pulso na saída de fechadura. Então aqui, se eu acionar a entrada de bote, ele aciona a fechadura, tá? Então eu tenho os LEDs aqui. Esse LED é o LED do sensor de intertravamento. Se ele estiver aberto, o LED apaga e eu não consigo acionar a fechadura, tá vendo? O LED do bote acende, mas o contato do relé não atraca. Agora, se o outro portão estiver fechado, o LED do sensor indica que o portão está fechado e já dá para se ouvir o relé batendo. Esse LED aqui mais forte no meio, ele é o LED do sensor de porta aberta. Sempre que eu abrir a porta, esse LED apaga. Se eu fechar a porta, o LED acende. Tá? Esses dois LEDs aqui, eles indicam arrombamento, o de cima é arrombamento e o de baixo porta aberta. Então, se eu fizer um arrombamento, eu não fiz um comando de passagem. Eu abri o sensor e indiquei que o arrombamento foi acionado. Tá? Agora eu vou fechar o sensor. Ele indica que o sensor está fechado e restaura a zona de arrombamento. Agora, se eu fizer um acionamento, fiz um acionamento, abri o sensor, ele está contando o tempo de passagem, tá? Se eu não fechar esse portão após 1 minuto e meio, ele vai acender esse LED e vai disparar a zona de alarme de porta aberta. Eu vou forçar ele a disparar mais rápido. Pronto, disparou o alarme de porta aberta. E agora, se eu fechar, ele restaurou as duas zonas, tá? Então esse é o funcionamento da placa de alarme de porta aberta da Furitech.